Olá, eu sou a professora Mariana da Escola Maria Cecília e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre estrutura, estratificação social, assim como desigualdade social. Uma estrutura social se constitui por relações entre vários fatores. Pode ser econômico, político, histórico, social, religiosos e culturais, que dão feição própria a uma sociedade, tá certo? Isso é uma estrutura social, ou seja, vai ser a relação de todos esses fatores, econômicos, políticos, históricos, culturais, tá certo? Uma das características da estrutura social vai ser o quê? Vai ser a estratificação, que eu vou explicar mais na frente o que é. Então, bora lá. A estrutura e estratificação social. Essa estratificação e as desigualdades sociais, elas andam bem juntinhas mesmo. Por quê? Isso significa que elas são geradas por situações diversas e se expressam na organização das sociedades em sistemas. Pode ser de caixas, estamentos, ou seja, quando a gente estratifica algo, a gente está dividindo aquilo. Ou seja, a gente vai dividir a sociedade em classes, ou em estamentos, ou em caixas. Ou seja, é separar as pessoas por quantidade de dinheiro que recebe, por determinada área em que mora. Então, isso é separatismo, tá? Isso é desigualdade social. Eu disse a vocês, né, a sociedade ela é estratificada, ou seja, dividida, pode ser em castas, pode ser em estamentos, pode ser em classes sociais. Então, as castas, elas ocorreram e ocorrem principalmente lá na Índia, onde há mais ou menos 3.000 anos já tinha iniciado esse processo. Então, vai ter uma hierarquização social, que é principalmente baseada na religião, na etnia, na cor e principalmente na hereditariedade. Por quê? Porque é um sistema hereditário. Se você nasce numa casta de pessoas ricas, você vai, consequentemente, ser rico. Se você nasce numa casta onde as pessoas são pobres, as pessoas são sujos, né? Como eles são chamados, infelizmente, você vai passar a vida toda naquela casta, você não vai poder mudar. Então, é mais ou menos isso, o que um sistema de castas obriga o ser humano a passar. Aí o que eu coloquei? Na Índia, há 4 grandes castas. A dos brahmanes, sacerdotal e superior às demais, ou seja, seriam os povos superiores mesmo. A dos kshatriyas, intermediária, formados por guerreiros, os governantes e a administração pública. A dos vaixás, caixas de artesãos, comerciantes e camponeses, tá? A gente já falou dessas 3. E a dos sudras, que é uma caixa dos inferiores, dos que realizam trabalhos manuais e são considerados servis, ou seja, seriam os pobres no Brasil, por exemplo. Mas esse sistema de caixa é encontrado lá na Índia. Sociedades organizadas por estamentos têm uma diferença dessas de casta. Por quê? O estamento é identificado por um conjunto de direitos e deveres, privilégios e obrigações aceitos como naturais e publicamente reconhecidos. Vamos dizer assim, ali nós temos o clero, ele tem os seus direitos, tem suas obrigações, tá certo? Mas ele tem regalias em relação aos outros estamentos. A gente vai ver isso mais à frente. Então, bora lá. Nas sociedades medievais, onde se utilizava o estamento, né, essa divisão, era mais maleável do que a de caixas. É mais maleável. Por quê? Porque uma pessoa, por exemplo, que nasce sem prestígio, pode alcançar o prestígio e o poder. Isso não acontecia na sociedade de casta. Quem nasceu sem prestígio e sem poder, na sociedade de castas, vai morrer sem prestígio e sem poder. Já quem nascia na sociedade estamental, nascia sem prestígio, por exemplo, mas poderia adquirir ele com o passar dos anos. Daí, na França, no final do século XVIII, havia 3 estados, que era a nobreza, digamos que são os estamentos, né? O clero e o terceiro estado, que incluía os comerciantes, indústrias, os industriais, os trabalhadores em geral. Então, vejam só, a gente tinha 3 estamentos. E aí a nobreza era o maior deles, como vocês podem ver, o mais rico deles. E a desigualdade, ela já parte de toda essa nossa sociedade, desde o início, né? Desde pensar nessa questão das castas, também quando nós pensamos nos estamentos, e agora principalmente. Hoje em dia nós temos as classes sociais,
né? Onde nós temos uma classe inferior e uma classe superior, onde temos pessoas ricas e pessoas pobres, né? Então, essas classes sociais, que no caso são determinadas pelas questões econômicas. Então, eu coloquei o nome aí, como vocês podem ver, desigualdade, tá certo? Essa desigualdade social, como vocês podem ver, elas ocorrem principalmente devido à questão econômica. Por exemplo, nós temos uma pessoa com bastante dinheiro, uma pessoa com pouco dinheiro. A desigualdade social ela já vai ser instaurada aí. A pessoa com bastante dinheiro vai morar em uma casa melhor, vai ter serviços de saúde, serviços de educação com mais qualidade do que aquela pessoa que tem menos dinheiro e está numa classe inferior, no caso. Passando, nós temos uma pirâmide da riqueza, né? Onde 2% são ricos e cerca de 70% da população do mundo é pobre, de acordo com esses dados. Então, o que seria pobreza? O que seria linha da pobreza? E o que seria indigentes? Bora lá diferenciar? Pobreza é quando a renda não garante sustento básico, ou seja, você não consegue ter você não consegue ter acesso à saúde, à educação, transporte e lazer. Você não consegue se sustentar. A renda, quando é abaixo da linha da pobreza, é quando é menor do que $370 ao ano. E indigentes são aquelas pessoas de extrema pobreza, uma pobreza realmente extrema, tá? Onde a renda não consegue suprir suas necessidades básicas nem de alimentação, não consegue nem comer, quanto mais ter saúde, educação e transporte e tudo mais. O Brasil tem desigualdades históricas, como eu coloquei aqui. Tem desigualdades históricas entre ricos e classe média. Tem desigualdades entre regiões, a região Nordeste da região Sudeste, por exemplo. Tem desigualdades de renda. Tem desigualdades e vulnerabilidades, como a população negra, onde, em relação aos brancos, ainda se tem esse processo de preconceito, onde é necessário se ter essa descaracterização, como nós percebemos na atualidade. Nós temos também crianças, né, como vocês podem ver, ou um adolescente negro, tem quase 2 vezes mais chance de ser pobre que uma criança ou um adolescente branco. Isso aí são dados comprovados, tá certo? Onde a gente percebe que realmente essas desigualdades, elas são históricas no país, vêm desde antes mesmo da República, vêm desde o processo de colonização realmente do nosso país. Então, minha gente, a nossa sociedade ela é bastante classificatória, onde tem uma hierarquia, você é pobre, você é rico, você é classe média, onde tem a valorização da aparência e não da essência, onde tem imagens, estereótipos, as identidades, elas não são ligadas realmente ao que você é, mas sim ao poder que você tem, não é isso? Então, o homem branco, de origem europeia, cristão e de meia idade, seria a noção perfeita da sociedade, mas a gente sabe que não é assim que acontece e a gente sabe que não é isso o ideal. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a desigualdade entre homem e mulher. Quando a gente pensa, tanto na atualidade como no passado, o homem e a mulher acabam se diferenciando bastante. E as mulheres conseguiram, através da sua luta, né, desbravar isso e ainda lutam, né, para chegar num patamar melhor da sua existência. Então, quando o homem é chamado da rua, ele é do povo, de Estado ele é estadista, de letras é intelectual, por exemplo. Agora, a mulher, quando ela é chamada de mulher da rua, mulher da noite, nunca essa mulher ela é vista com bons olhos, não é isso? Então, há sim essas diferenças, há diferenças que eu coloquei aqui nas charges, que depois eu mando para vocês lerem com mais atenção. Então, a gente percebe que o Brasil ainda é um país muito preconceituoso, um país onde as desigualdades raciais, sociais, econômicas e diversas outras desigualdades são afloradas e que a gente precisa desconstruir isso, tá? Então, a última frase as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais, quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes, quando a igualdade o descaracteriza. Então, nós temos o direito de ser quem somos, diferentes ou iguais, dependendo do ponto de vista, tá certo? Então, tenham uma ótima semana e obrigada. Qualquer coisa, estarei aqui para ajudar.